Link, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Letícia Lopes. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 16 de março. Agora, toda terça, às 3 da tarde, você já sabe, vamos trazer assuntos ligados a esse setor de tecnologia que cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil e no mundo. E hoje nosso assunto é tecnologia e saúde. A pandemia do novo coronavírus acelerou processos tecnológicos que já estavam sendo ensaiados pelo setor de saúde. Exemplo é a telemedicina. O atendimento médico pode estar perto do atendimento médico, que pode estar perto dos pacientes, mesmo em uma fase de distanciamento social. Lembrando, a telemedicina ela já existia antes, mas ela foi potencializada nesses últimos meses. E para tratar de como a inovação impacta positivamente o setor da saúde, vamos conversar com o Henrique Javi. Ele é físico e atualmente diretor corporativo do Grupo São Carlos Imagem, tem 20 anos de experiência em gestão de serviços e sistemas de saúde. Doutor Henrique, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E com o Alexander Ponce, ele que é gerente de inovação da Unimed Fortaleza. Alexander, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Henrique. Obrigado, Wirelink, aí pela oportunidade. Também isso é para a gente testar, né? Está tudo ok com vocês, os microfones todos habilitados e você, ouvinte, internauta, também participa. Nosso WhatsApp é o DDD 85986655589 e as nossas páginas nas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook, Rádio Povo CBN, o Povo Online e CBN Cariri. Meninos, boa tarde novamente, sejam bem-vindos ao programa. E eu quero começar com vocês. As inovações estão em alta nesse momento. Tecnologia e saúde, medicina e tecnologia. Eu queria que vocês dissessem o que foi que tivemos que avançar tecnologicamente para que a medicina desse conta do que estamos vivendo agora. Doutor Henrique. Letícia, é bem interessante. Eu costumo comentar com as pessoas que se a gente voltar no tempo 2 anos, era um debate forte sobre a questão da telemedicina, né? Chegou a sair uma resolução do Conselho Federal de Medicina no Brasil, né? Permitindo aí uns avanços, vamos dizer, regulatórios nesse modelo. E no mesmo ano, essa documentação foi toda revogada para estudos maiores. Quando chega no final de 2019, a gente tem o início da pandemia e a grande revolução provocada dentro dos sistemas sanitários no mundo todo, clamando que aí recursos tecnológicos fossem implantados a toque de caixa, né? E acho que o teste foi superado, né? Tipo assim, a tecnologia mostrou que tem total condição de poder assessorar aí nos mecanismos que a saúde tanto clama, né? E acho que talvez a maior barreira que a gente tenha que trabalhar seja essa, sejam sistemas regulatórios que propiciem maior agilidade para esses processos, né? A inventividade, a capacidade humana e os recursos tecnológicos disponíveis hoje praticamente realizam coisas fantásticas aí no segmento saúde. E podem fazer mais ainda, aproximando, né, desde locais remotos. Imagine o que é levar conhecimento, medicina e saúde a diversos lugares aí nesse Brasilzão de meu Deus, né? Uhum. E isso pode ser muito bem fomentado através da tecnologia e, obviamente, a participação forte dos bons profissionais e aí interação entre os profissionais de saúde e os profissionais de tecnologia é fundamental para isso aí. Alexander, qual a sua avaliação disso? Eu achei ótimo essa parte de profissionais de saúde e profissionais de tecnologia, né, Alexander? Essa fusão, essa integração é necessária hoje, né? Total. O principal papel da tecnologia é remover barreiras físicas. E aí, com o distanciamento social, é um prato cheio para você implementar tecnologia para conectar o paciente com o médico ou com os serviços de saúde. Eu queria só fazer um parênteses aqui para mostrar o quanto isso é relevante e importante. Uhum. A gente tem um case bem fresquinho na Unimed Fortaleza. Nós implementamos há menos de um mês um pronto atendimento por conta da alta demanda que a gente tinha em relação
a pacientes com suspeita de Covid. E esse pronto atendimento, ele já fez até agora mais de 5 mil atendimentos e ele já atendeu uma capacidade dobrada de beneficiários diariamente do que a gente atende no nosso pronto atendimento. Então, 85% deles, mais ou menos, são suspeitas de Covid. Então, você imagina o quanto que a gente consegue dar vazão à necessidade, né, e à demanda do nosso paciente, do nosso cliente, através do serviço de telemedicina. E aí, fazendo esse parênteses que você comentou, nessa profissionais de tecnologia com profissionais de saúde, o setor de saúde sempre foi um setor muito tradicional, muito papel, muito pouco digitalizado, né? E a pandemia ela tem potencializado muito isso. Ela tem mostrado que essa necessidade de quebrar a barreira física, evitar papel de um lado para o outro, receita de um lado, né? Atestado para outro, exames de imagem, como é o caso aqui do Henrique no São Carlos Imagem, a gente também está sofrendo uma grande digitalização dos processos. Então, no mesmo processo da telemedicina, do pronto atendimento virtual, foi necessário também implementar o receituário eletrônico, onde o paciente recebe via WhatsApp a receita para ele poder apresentar na farmácia e retirar a medicação. Então, isso também teve que ser estudado, teve que ser regulamentado, avaliado com a regulamentação disponível para isso, para que a gente entregasse esse pacote completo, né? Não só o atendimento, mas também a necessidade de retirada de medicação ou atestado, enfim. Eu ia dizer que com esse receituário eletrônico a gente não ia mais sofrer com as letras, né? Porque às vezes a gente não entende, né? Todo um abraço aos médicos, mas que acontece às vezes. Aí você estava falando do pronto atendimento, 5 mil atendimentos, desculpa, eu vou retornar, só para você explicar como é que ele funciona. E vocês fizeram isso recente, eu imagino, de meses para cá. Surpreendeu vocês essa quantidade de atendimentos? A gente vem testando já internamente essa ferramenta antes de abrir para o mercado. E aí a gente aproveitou essa segunda onda do Covid para acelerar e disponibilizar para os clientes. Então, hoje, o nosso cliente da Unimed ele tem um aplicativo onde ele consulta informações, guia médico, mas ele também tem o ícone lá do pronto atendimento. Então, quando ele clica, ele entra numa fila de espera e a gente está correndo para conseguir reduzir cada vez mais essa fila. Então, contratando médico, fazendo todo tipo de aporte, tem uma equipe grande por trás fazendo toda essa logística. E aí, através do aplicativo, abre uma câmera e ele é atendido pelo médico. E aí, nessa mesma videochamada, o médico faz uma série de perguntas, avalia o quadro clínico. Se for necessário, ele encaminha para um atendimento presencial, se for um caso mais grave. Mas se for um caso leve, que ele pode ser acompanhado de forma remota, então o médico prescreve medicação para sintoma, e aí ele vai até a farmácia e faz a retirada dos medicamentos. Entendi. Doutor Henrique, na nossa pesquisa para fazer esse programa, eu também identifiquei se tem que ser encaminhado para outro lugar. Como é que o senhor faz essa avaliação desse uso da inteligência artificial? Já nesses exames de imagem, a gente já tem essa tecnologia aqui também? Já existem essas tecnologias, sim, já faz um tempo, né? É interessante, quando a gente fala de tecnologia, algumas vezes ela não aparece claramente para o usuário, né, para o paciente, isso não fica muito visível para ele, mas por trás de tudo aquilo que ele usufrui, tem muita coisa embarcada e a inteligência artificial é um elemento disso, né? Ela não está só na imagem, mas ela também está nos prontuários eletrônicos, ela ajuda na tomada de decisão, porque na realidade ela faz um processo de agilizar aquilo que está padronizado. Talvez o grande passo que a inteligência artificial hoje esteja em desenvolvimento é justamente na busca dos padrões de sinais e de informação dentro do segmento saúde. Isso é tão importante, porque muitas vezes você falou da própria prescrição. Muitas vezes a gente vê lá o nome de marca da medicação e ela tem um nome genérico que facilitaria, vamos dizer, né, que é a localização dela dentro da farmácia, né? E essa situação é a mesma coisa que a inteligência artificial precisa para ela ser mais eficaz, é que você tem um padrão para isso acontecer. O segmento de imagem, ele é fortemente, vamos dizer assim, pesquisado dentro dessa área, justamente para usar, vamos pegar aqui o caso da Covid-19. Muitas vezes algumas pessoas pegam lá um estudo tomográfico que vai lá e define um percentual de comprometimento pulmonar. Hoje existem softwares de inteligência artificial que ajudam a dar mais precisão, por exemplo, nesse percentual de comprometimento volumétrico aí do pulmão. Isso é um exemplo de aplicação.
Mas o mais importante disso é, voltando àquela frase que eu disse no começo, é que nada disso funciona porque, como o nome diz, a inteligência artificial, ela vem da inteligência natural e do conhecimento próprio do humano. Então, é preciso muito que o profissional de saúde, o profissional médico, por exemplo, nesse caso do diagnóstico, esteja muito aderente a isso, porque, no final, mesmo automatizando o processo, é justamente uma aceleração de uma decisão, de um conhecimento médico que está sendo feito ali. Por isso que a aproximação daquilo que é realizado pelo profissional de saúde e a automação desse processo depende fortemente da adesão desses profissionais a isso, e obviamente do usuário também, né? Porque a gente vive num mundo tão complicado da tecnologia também, pegando pelo lado aí de informação falsa ou de informação traduzida de maneira inadequada para o cidadão, que muitas vezes leva que o leigo, né, o usuário, ele fique um pouco distanciado da tecnologia, porque ele fica temendo que aquilo ali possa comprometer de alguma maneira. E é importante, aí eu faço até jus aí ao teleatendimento, né, a telemedicina promovida aí pela Unimed Fortaleza, que o Alexander comentou, é muito importante a confiabilidade por trás da tecnologia, que aí está no cerne da sustentabilidade digital. Implantar todo um processo desse não é fácil, por mais rápido que possa parecer, não é fácil, e a sustentabilidade por trás disso tem uma palavrinha importante, que é a confiança. A gente precisa confiar no dispositivo de informação, no dispositivo eletrônico que está por trás disso, e a gente não confia em coisas, né? A gente confia em pessoas, a gente deposita confiança em pessoas, e precisa que as pessoas sejam vistas por trás de tudo isso, de alguma maneira, para que a gente possa ter aí essa validade, essa confiabilidade atestada, tal qual o carimbo no papelzinho lá, que a gente está acostumado a ver quando recebe uma prescrição, por exemplo. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas na volta eu queria continuar esse passo aí que o senhor está nos explicando, né? Da confiabilidade, que por trás disso tudo ainda precisa, sim, da inteligência humana, e de que forma essa simbiose aí, inteligência humana, inteligência artificial, profissionais da saúde, profissionais da tecnologia, precisam atuar juntos, e como atuar juntos, né? Porque como é que o profissional da tecnologia, aí vai entrar realmente de vocês dois, total espaço para vocês dois explicarem. O pessoal da tecnologia entende a medicina e a medicina entende a tecnologia. Já, não sai daí, são 3h17. Sustentabilidade digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui, Brasileiro, Profissão Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN. Somos o auspício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Hoje funciona o Laboratório de Criação. Laboratório Brasileiro de Criação. Uma criação que você se orgulha. Foi a que eu fiz em homenagem ao desembargador Zezé Câmara. Querido amigo, desembargador Zezé Câmara, o indispensável, pela excelência da presença dele como conversação, como companheiro e como amigo. Isso posto, até amanhã, com Deus. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Sempre ao lado do cidadão, a Assembleia Legislativa alerta. Com a abertura da economia, as medidas contra o coronavírus devem permanecer rigorosas. Todos devem continuar praticando o distanciamento, a higiene das mãos e usando a máscara, que é obrigatória. Lembre-se, a luta contra a Covid não acabou. Faça a sua parte, proteja-se e ajude nessa conscientização. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Saúde e bem-estar ao seu alcance, com qualidade super acessível pra você. A Clínica Bem Fortaleza está bem pertinho de você. Todos os serviços no mesmo lugar, consultas e exames pra você. Rua Oswaldo Cruz, esquina com Pontes Vieira. Fone 997-33-3074. Ligue agora e agende a sua consulta e exame. Clínica Bem Fortaleza.
No novo episódio do Mama Sapiens Podcast, conversamos com a psicóloga infanto-juvenil Tamara Maia sobre a tão falada e difundida disciplina positiva. E quando a gente fala de uma educação com base na disciplina positiva, a gente pensa muito mais no futuro. E a gente percebe que essa sensação de acolhimento, de que independente do que você faça, eu estou aqui do seu lado porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, e isso sim faz diferença, né? Isso é a base. Mama Sapiens Podcast. Conteúdos diversos sobre maternidade real, com informação e bom humor. Acesse no Deezer, Spotify ou no seu agregador de podcasts favoritos. Siga a gente também no Instagram, @MamaSapiensPodcast. Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Estamos de volta com Sustentabilidade de hoje, conversando com o Henrique Javic, ele que é físico e atualmente diretor corporativo do Grupo São Carlos Imagem, tem 20 anos de experiência em gestão de serviços e sistemas de saúde, e com o Alexander Ponce, ele que é gerente de inovação da Unimed, na Unimed Fortaleza. Nós estamos falando sobre tecnologia e saúde. E aí no bloco anterior, a gente estava falando, né, o Alexander trouxe vários exemplos aqui do que está acontecendo na Unimed, de pronto atendimento, digitalização dos processos, receituário eletrônico. E aí o doutor Henrique estava falando no finalzinho do bloco da importância aí da confiabilidade por trás dessa tecnologia. E aí me veio à mente como é que vocês ficam todos reunidos, médicos e tecnologia da informação, para se chegar a um aplicativo ou a algo que, nossa, isso aqui vai revolucionar nosso processo de trabalho. Vou começar com o Alexander, né, que é do outro lado, da tecnologia da informação. Imagine como que deve ser essa tua rotina, Alexander. Eu acho que a palavra-chave você até já adiantou. Você precisa juntar as pessoas. Muito mais do que cada um entender a sua particularidade ou a sua especialidade, o outro entender a sua e você entender a do outro, né? Então, em muitos projetos que a gente tem atuado, seja de inteligência artificial, Big Data, seja pronto atendimento, sempre tem alguém da equipe médica, ou seja, um especialista envolvido para poder validar, para poder passar a questão. Por exemplo, a gente vai citar uma série de perguntas para o paciente, né? Então, esse questionário é elaborado por um médico, revisado por um outro médico. Então, ela é uma equipe mista, que garante que a gente consiga, aí, cada um com a sua especialidade, mas que a gente consiga efetivamente juntar as duas partes. Então, não tem muito segredo, né? Basicamente, o que você precisa fazer é quebrar as paredes, né? Colocar toda a equipe junta para que a gente chegue no mesmo objetivo, que é atender melhor o cliente usando a tecnologia. Mas, se for citar até uma questão de tempo, o setor da saúde provavelmente é um dos últimos setores a passar pela digitalização e transformação, e ele tem sido mais impactado agora por conta da pandemia. Mas antes da pandemia, algumas coisas enroscavam, até por questão de legislação, que foi o que o Henrique comentou aqui. O Conselho Federal de Medicina barrava algumas particularidades em relação à telemedicina. A gente sempre teve uma questão regulatória muito tradicional aqui no Brasil. E a pandemia ela tem destravado e o setor da saúde tem entrado nessa onda. Mas o que a gente percebe hoje é que já existem mais médicos que entendem de tecnologia, já é um quadro mais novo, já é algo muito mais recente, e a gente tem pessoas de tecnologia que já entendem um pouco mais de medicina. E à medida que esses conhecimentos eles vão se complementando, eles vão se juntando, a gente vai produzindo cada vez mais soluções tecnológicas, mas com um fim medicinal, ou com um fim mais de tratamento de saúde. Entendi. Doutor Henrique? E até complementando, Letícia, pois não. Até complementando a coisa aqui, porque outra coisa que também a gente tem que levar pelo lado da informação é justamente isso. O paciente também ele ficava muito restrito no acesso à informação. O que a gente está vendo cada vez mais com a fronteira que está sendo trabalhada aí através da tecnologia é aproximando o conhecimento técnico daquela pessoa que precisa desse conhecimento, que é o paciente, e de uma forma cada vez mais, vamos dizer, aprimorada no sentido da boa comunicação.
né? É correto que temos, cada um nas suas áreas, toda a condição técnica e terminologias específicas, mas elas precisam, para o seu sucesso, ser traduzidas. Não adianta nada você orientar o paciente a ele agir de uma maneira, numa linguagem que ele talvez não possa compreender. E é outro desafio e outra grande contribuição da tecnologia é como transformar essa comunicação de forma efetiva. Tem dado o exemplo do teleatendimento, mas também é visto essa condição na hora que você consegue fazer as interações entre serviços, né? Internamente dentro do hospital, internamente entre setores que se complementam, né? Um setor de manutenção com o setor de laboratório, com o setor de farmácia, com o setor de atendimento direto ao paciente, ou seja, essa é uma riqueza que a tecnologia da informação tem, que é da padronização. Como é um conhecimento muito técnico, zeros e uns, né, Alexander, se interagindo de uma forma muito específica e talhada para aquela maneira, que é justamente como estruturar melhor esse conhecimento, que tem muitas nuances. O conhecimento médico, o conhecimento não é uma ciência exata, né? Então, como você aproximar? E, naturalmente, isso enquanto mais abertura, os órgãos reguladores do conhecimento de saúde se abrirem para a tecnologia, fatalmente você redunda em maior benefício para o usuário também, porque esse aí talvez seja o grande processo, o da democratização e a facilidade disso. Você vê, por exemplo, no nosso caso aqui, era muito comum as pessoas chegarem na clínica para pegar lá as imagens, o laudo impresso, né, levar para lá e tudo mais. Hoje, qualquer um cliente, por exemplo, da São Carlos Imagem, consegue acessar um login próprio, com sua senhazinha, você vai lá e acessa o seu histórico de imagens de todos os exames realizados, ou seja, você não precisa estar tendo aquele arquivo de exames dentro da sua própria casa, porque você tem a confiabilidade, que tem a segurança de ter aquela guarda, aquela disponibilização disso aí. E, obviamente, facilita muito na hora que o médico precisa visualizar, facilita muito nesse processo todo, ou seja, você dá segurança, rapidez e dá tempo também, né? Porque o tempo que as pessoas perdiam no deslocamento, às vezes, para especificamente capturar essa imagem ou esse resultado, ela pode hoje fazer isso no conforto da sua casa, no seu trabalho, aonde quiser, ela pode capturar isso aí. Então, tudo isso são as facilidades que a gente também tem que levar, não só para quem faz a saúde, mas também para quem utiliza a saúde. Doutor Henrique, isso que o senhor acabou de nos explicar em relação ao acesso a esse histórico de imagens, que o médico também tem acesso, isso já existia antes ou foi um processo que foi acelerado pelo período que nós estamos passando de pandemia? Ele já existia antes, né? Ele já era um processo que era disponibilizado, mas indubitavelmente o processo da pandemia deu assim uma alavancada, né? A utilização da tecnologia se tornou assim, dessa tecnologia especificamente, se tornou impressionante nesse período, porque as pessoas passaram a deslocar menos, a compreender que o recurso estava disponível, né? Então essa compreensão é importante. E é o lado que talvez a gente tenha que perceber. As pessoas utilizam recursos, deixam de utilizar recurso às vezes, porque o caminho tradicional parece ser o mais comum, parece ser o mais fácil, né? E de repente, quando ela se permite, né, ela vai lá. Eu estava dizendo, o meu sonho é que um dia a saúde fique tão tecnológica quanto os bancos hoje em dia, né? Porque quem conheceu o banco há 30 anos atrás, com filas gigantescas, 10 caixas, bateria de 10, 12 caixas e todos os processos muito burocráticos e tudo mais. Quem conheceu isso, que muita gente não sabe o que é isso, sabe? Ver um processo que as pessoas zelam muito, que é suas finanças e tudo mais, com muito sigilo, né? Que é um regramento forte de sigilo. Fazendo uma má comparação, eu espero que um dia a gente tenha também essa democratização, esse acesso, essa segurança que a gente hoje tem, por exemplo, no sistema financeiro, aí no segmento de saúde também. E essa segurança, que é a minha próxima pauta, que eu também pesquisei muito, inclusive a China é uma referência hoje em tecnologia da saúde, são dados, né? Quem tem dados hoje, principalmente nessa área de saúde,
tem aí uma ferramenta de prevenção a doenças inacreditável, e principalmente com esse período de pandemia, que era isso que eu quero abordar com vocês, continuar nessa pegada de inteligência artificial, também falar sobre dados, como é que eles podem ser usados na prevenção, principalmente isso que a gente está passando nesse momento tão mais desafiador da pandemia. Eu vou fazer um intervalo, vou para o Repórter CBN, meninos, volto daqui a pouco. Você que nos escuta, nos assiste, também fica aí. Eu volto já. Se você tiver pergunta, 981665589, também nas nossas páginas pelo Facebook, 3h29. Até já. Sustentabilidade digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Qual foi o colégio que mais aprovou no CMF com 19 alunos? O Master Comandante. Qual colégio teve mais notas 10 na redação do CMF? O Master Comandante. E o que foi primeiro lugar geral no ensino médio? O Master Comandante. E o que conquistou 70% das vagas no ensino médio? O Master Comandante. E o que foi? O Master Comandante. Master, primeiro lugar no Colégio Militar de Fortaleza. Boris, 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 a preferida do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Larsa Zaranza, CRM 13276, é médica intensivista no Instituto Dr. José Frota. A gente nunca viveu nada parecido com isso. É o pior momento da pandemia em Fortaleza. Essa nova variante do vírus é mais forte, mais agressiva, mais contagiosa. Os doentes não param de chegar na UTI. Não dá para enfrentar o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara e lave sempre as mãos. Você também pode salvar vidas. Prefeitura de Fortaleza. Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento: Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Podcast CBN. Seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN. ...2021, com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e o início da caminhada brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! A melhor análise. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 16 de março de 2021. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta vai executar a política definida pelo governo Jair Bolsonaro. Ele será o 4º nome a comandar o ministério desde o começo da pandemia no ano passado e foi anunciado pelo presidente da República. Queiroga se reuniu hoje com o atual titular da Saúde, Eduardo Pazuello, que deixa o cargo depois de sofrer fortes pressões políticas nas últimas semanas com o agravamento da pandemia no Brasil. A Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, anunciou o fechamento de atividades essenciais e a restrição na circulação de pessoas. As medidas entram em vigor amanhã e são válidas por ao menos 5 dias. Com a decisão, supermercados, padarias e oficinas mecânicas só poderão operar por delivery. 6 dos 10 hospitais da cidade, que atendem pacientes graves com Covid-19, estão com 100% de ocupação. Todas as cidades de Minas Gerais adotarão medidas mais restritivas a partir de amanhã para tentar frear o avanço do coronavírus. Os hospitais estão à beira do colapso, mesmo depois de o estado dobrar o número de leitos ao longo do ano passado. O governador Romeu Zema afirmou que as ações mais rígidas são necessárias para evitar cenas de horror em Minas Gerais. A vereadora Marielle Franco será homenageada com uma placa em uma estação do metrô de Buenos Aires, na Argentina. A autorização foi dada na semana passada pelo parlamento da cidade. A placa já está pronta e terá um código para que as pessoas tenham acesso a uma página na internet com informações da vida da parlamentar carioca. O assassinato de Marielle Franco completou 3 anos no último domingo e até hoje o caso continua sem solução. No horário de Brasília, 3h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Letícia Lopes. Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, são 3h37. Hoje estamos conversando com o Henrique Javi. Ele é atualmente diretor corporativo do Grupo São Carlos Imagem, e com o Alexander Ponce, que é atualmente gerente de inovação na Unimed Fortaleza. Estamos falando sobre tecnologia e saúde. Doutor Javi, quanto mais dados tivermos, a prevenção será uma ferramenta poderosa na medicina? O cruzamento de dados é aí uma estratégia? Temos exemplos a seguir como a China? Opa. Seu microfone está desabilitado, doutor Henrique. Habilite o seu microfone. Ah, pronto. Pode começar do começo. Pronto. Olha, não tenho dúvida que os dados, o acesso a dados ajudam fortemente. A gente vê dentro do processo da pandemia, né? Eu vou dar um exemplo aqui com uma coisa que a gente tem aprendido demais. Compreender a dinâmica da propagação que vem através dos dados rápidos que são coletados aí tem ajudado enormemente na tomada de decisão de todos os lugares. É justamente acompanhando dados que se tomam as melhores decisões. Todas as empresas do mundo, elas têm os seus dados, a forma como elas garantem seu sucesso, né, nas suas atividades. E não seria diferente no segmento saúde, né? O segmento saúde precisa disso e, mais uma vez, é um processo que vai da boa qualidade de informação produzida pelos profissionais e da forma como eles chegam até ao usuário, ao paciente, e a prevenção é uma lógica que está aí determinada também cada vez mais na nossa dinâmica. As pessoas precisam entender que a prevenção é a barreira que você faz para não ter acesso ao desfecho negativo, ao desfecho da doença. E não parece piegas, né? A gente fica falando de lavar a mão, de usar máscara, de distanciamento social e tudo mais. Ficou tão repetitivo e parece às vezes chato falar sobre isso, mas só aqueles que estão vivendo drama ou tratando das pessoas, porque é um drama para quem trata, porque não tem sido fácil para as pessoas que tratam, ou o drama das pessoas que sofrem da doença, estão perdendo seus entes
amados aí nesse momento da humanidade, é que a gente pode compreender o quanto é importante a prevenção. E aí não tem jeito. Um programa como esse, Letícia, na hora que vocês propiciam um programa onde a gente possa falar sobre saúde, possa falar sobre a tecnologia apoiando, sobre tudo isso, não é uma forma de ajudar as pessoas a se prevenirem. Não é alarmismo, não é nada disso. Se existe um evento e esse evento aconteceu, não adianta tapar o sol com a peneira. Aí o grande trabalho aí da imprensa está nisso, é através da boa informação, da boa qualificação de dados que isso acontece. Então os dados são fundamentalmente uma importante ferramenta de ajudar aí no combate não só à Covid-19, mas também uma série de outros males que a gente tem aí, que poderiam, com a boa informação, ser qualificado e a gente evitar aí das pessoas sofrerem com isso. Alexander, aí com esses dados, né, grandes empresas aí, players da tecnologia, também estão entrando nessa área de medicina, né? A gente tem exemplos? Vamos lá. Aqui é uma onda que eu gosto muito de surfar. Tem muita coisa interessante acontecendo que as empresas de tecnologias estão propiciando. Se a gente falar, por exemplo, do Google, ele tem duas empresas, uma chamada Verily e outra chamada Calico. A Verily é uma empresa focada em diagnóstico, e aí ela tem, por exemplo, alguns protótipos que ela lê a retina do olho humano para identificar a diabetes, e é um processo rápido, barato, né? E eles estão agora finalizando esses testes, devem colocar esse tipo de ferramenta muito em breve no mercado. Outra coisa que eles estão fazendo, junto com um laboratório da Inglaterra, trabalhando em dispositivos bioeletrônicos, que são os dispositivos intracutâneos que você insere nas pessoas e você consegue, através de pequenas descargas elétricas, mudar a configuração do nosso sistema nervoso para diminuir o efeito, por exemplo, de um Alzheimer ou de um Parkinson, e propiciar melhor qualidade de vida nas pessoas. Então, essa é uma linha que a Verily está atuando. São dois exemplos aqui. A outra empresa do Google, que é a Calico, ela está atuando no combate ao envelhecimento. Então, ela estuda profundamente o nosso DNA, profundamente os atores que promovem o nosso envelhecimento, e a ideia deles é retardar esse envelhecimento para que a gente viva mais e melhor, tenha mais qualidade de vida e mais tempo. Eles têm algumas brincadeiras aí que o ser humano no futuro vai viver 200 anos com saúde, né? Então, tá se for com saúde, ainda, mas... tá tudo bem, mas 200 anos com saúde, perfeito. Exato, eu concordo também. Outra empresa de tecnologia que está entrando muito forte no setor da saúde é a Apple. E aí, de forma bastante silenciosa, se você olhar para o pulso das pessoas, através do Apple Watch. O próprio Apple Watch ele tem uma série de ferramentas de diagnóstico e nessa linha que o Henrique falou de prevenção. O Apple Watch hoje tem um dispositivo de prevenção à queda. Se a pessoa cai, ele sinaliza um familiar. Então, imagina um idoso, né? Com o Apple Watch, a pessoa cai, ele sinaliza um familiar, o familiar sabe que a pessoa caiu. Outra coisa que o Apple Watch já tem também é um recurso de ECG, né, que é eletrocardiograma, é um monitoramento para ver se você tem alguma variação incorreta do seu batimento cardíaco, e ele te sinaliza. O da Samsung também já está fazendo isso, é uma versão mais recente. E uma outra coisa que a Apple faz nos Estados Unidos, e aí é provavelmente uma prévia do que vai acontecer nos próximos anos, a Apple está integrando os dispositivos vestíveis dela, como o relógio, por exemplo, com hospitais. Então, imagina aí, por exemplo, uma pessoa recebe alta do hospital e o dispositivo começa a mensurar os dados vitais e fica mandando para a central do hospital para saber como é que está a recuperação daquele paciente. E aí, em algum momento, se houver alguma divergência de números, e aí pautada em inteligência artificial, pautada em uma série de tecnologias, aquele paciente pode ser convocado a voltar porque ele está próximo de ter vamos dizer assim, ou uma parada cardíaca ou algum outro problema decorrente daquela doença. Isso, eu falei de dois, né? Falei de Google e Apple, vou falar do terceiro agora, que é a Microsoft. A Microsoft, ela está nessa missão nos Estados Unidos também de unificar dados hospitalares para fazer uma prevenção correta, como vocês mencionaram. Então, por exemplo, ela tem uma série de cases onde ela atua no hospital, ela coleta os dados digitalizados, transforma essa informação de uma forma que os médicos podem usar para consultar históricos de diagnósticos e decisões médicas, escolha melhores de protocolos médicos para aqueles casos, aquelas doenças específicas. Aqui no Ceará, eu queria até citar um exemplo
pegando nessa linha de tecnologia com um centro de referência, eu queria citar o caso do ICC. O ICC ele tem despontado como o Instituto do Câncer aqui do Ceará, ele tem despontado como referência no tratamento do câncer por conta da tecnologia que ele usa. Ele usa uma tecnologia da IBM chamada Watson for Oncology, que é uma tecnologia que permite um médico receber uma série de desfechos clínicos e, de acordo com o diagnóstico do paciente, escolher o melhor tratamento para aquele câncer. No Brasil, o ICC ele tem despontado como essa referência, e é um case que está aqui do lado, né? Que é a poucos quilômetros da gente. E é muito interessante o case deles. Nossa, que legal. Não, essa da queda de idosos seria para poupar aí muitos sustos. E também acidentes graves, né? Também, né? Salvar vidas. O idoso às vezes cai e até a pessoa descobrir que houve a queda, né? Isso faz uma diferença enorme, né? A maioria das situações de a queda em idoso se torna urgência, né? E aí, muitas vezes, a demora até se saber dessa queda, o desfecho pode ser muito ruim. É muito. Doutor Henrique, é uma tecnologia aí que dá rapidez e soluções na área da medicina, né? Imagina, o senhor falou aí na democratização, enquanto o Alexander estava aí mencionando e relatando, enumerando todos esses exemplos. Imagina quando uma tecnologia como essa chegar ao SUS, por exemplo. Como é que vai melhorar muito e até arrisca dizer, a gente vai até economizar se a gente tiver tudo isso aí de prevenção. Tempo é dinheiro, né? Já dizia minha avó, né? Então essa coisa da gente entender que a tecnologia ela converte a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o tempo. Não fazendo um trocadilho com o envelhecimento, viu, Alexander? Mas é isso mesmo, é o bem mais precioso que a gente tem, é o tempo, e muitas vezes a tecnologia ela tem nos legado isso. Eu ainda digo, nós infelizmente ainda somos muito ineptos no uso da tecnologia, mas o que ela tem a ser convertido em benefício, benefício financeiro para as empresas, benefício de tempo para nós como humanidade como um todo, isso aí não tem dúvida nenhuma, né? A gente até falava da um mote aqui, né? A velocidade com que uma vacina foi desenvolvida, né? No período dessa pandemia, foi legado justamente das barreiras que a tecnologia ajudou a quebrar. Eram pesquisadores no mundo inteiro, simultaneamente trocando informação em tempo real, que permitiram hoje a gente ter várias vacinas em desenvolvimento, né? Trazendo essa possibilidade aí. Verdade. E tecnologia em vacina, que vai, essa agora, né, como o senhor acabou de relatar, que vai desdobrar em outras vacinas no futuro, também com essa mesma agilidade, essa mesma tecnologia, né, doutor Henrique? Mesma velocidade, que é isso que a gente precisa entender e compreender quando a gente fala. A sustentabilidade digital, né, que é o cerne do programa que vocês tão bem têm desenvolvido, ela passa justamente por isso, a gente compreender que cada vez mais esse processo de informatização das coisas, né? O Alexander pode até falar mais sobre a IoT, né? A internet das coisas, ou seja, a gente está cada vez mais interagindo com dispositivos, como ele citou, os relógios aí e tudo mais. Essa interação é uma realidade cada vez maior e a gente precisa usufruir melhor dela, né, com mais qualidade. E as vacinas, elas têm esse benefício, porque a pesquisa científica ela está sendo acelerada justamente porque a informação correta, adequada, o resultado dessas pesquisas, os dados, Letícia, que foi o que você tanto falou, os dados estão fluindo com mais rapidez e com essa fluência, obviamente, nós vamos estar desdobrando em soluções diagnósticas e terapêuticas mais efetivas para todo mundo. É sobre isso que a gente também vai abordar no outro bloco, que eu já tenho que fazer um intervalo. Queria mais conversar com o senhor, mas na área da imagem, né? Eu fiquei realmente impressionada com o que o senhor narrou nos blocos anteriores. E também queria que vocês falassem um pouco o legado que a pandemia deixa para o nosso país em relação à tecnologia. Caminhamos para um hospital digital? O Alexandre até deu um spoiler lá na frente, dizendo que sim, mais ou menos. É sobre isso que a gente fala no último bloco do Sustentabilidade Digital. São 3h48, eu volto já. Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil.
Com o propósito de desenvolver protagonismo e promover soluções para a melhoria da performance empresarial, a Sempre Consultoria oferece serviços de recursos humanos e gestão empresarial para o seu negócio. Além disso, a Sempre é pioneira no Ceará na capacitação RH Business Partner e está com inscrições abertas para os cursos online RH Business Partner Nível 1 e Advanced. Informações nas redes sociais da Sempre Consultoria ou pelo WhatsApp 987 27 12 60. RH Business Partner é com a Sempre Consultoria. O Senai Ceará está com diversas vagas em cursos à distância. São quase 3.000 vagas abertas nas áreas de automotiva, logística, tecnologia da informação, química, alimentos e bebidas, eletroeletrônica e outras. Cursos 100% à distância ou com momentos presenciais de prática com a qualidade Senai de educação profissional. Estude no seu ritmo. Acesse senai-ce.org.br e garanta sua vaga. A Igualto tem paixão por você, tem paixão por Fiat. Por isso trabalha para oferecer as melhores ofertas no mercado. Fiat Argo 2021, com entrada mais parcelas de R$ 699. Acesse fiatigualto.com.br e confira todos os descontos e facilidades que só a Fiat 100% cearense consegue oferecer. Fiat Igualto, dirigida para satisfazer você. Em frente ao Iguatemi. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Studart? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Studart. Querer bem é estar sempre pertinho. Em 2020, enfrentamos uma pandemia. A cada dia, surgiam desafios que precisavam ser superados. O maior deles foi salvar vidas. Para superá-lo, levamos atendimento para todo o Ceará. Demos apoio a quem mais precisa e fizemos ações para preservar empregos. Em 2021, a pandemia continua. E os desafios também. Nosso plano de vacinação foi preparado para atender a todos os municípios. Foram compradas seringas, agulhas e câmaras refrigeradas para conservar as vacinas que começaram a chegar. Como no mundo inteiro, a vacinação será a melhor forma de superar esse desafio. Com muitas pessoas vacinadas, o vírus não tem como circular e poderemos voltar à vida normal. Mas, enquanto a vacina não chega para todos, é preciso que você se cuide. Cuide de quem você gosta. Somente juntos podemos construir um Ceará ainda melhor. Governo do Ceará. Parabéns, oficiais de justiça, por se fazerem presentes e levarem justiça a todos durante a pandemia, indo às ruas e batendo de porta em porta. Isso só demonstra o quanto a coragem faz parte do ofício de cada um de vocês no dia a dia. E que agora, durante um momento difícil para todos, não poderia ser diferente. 25 de março, Dia do Oficial de Justiça. Uma campanha do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará em valorização da categoria. Você trabalha com rotinas financeiras e fluxo de caixa? Pois o Senac tem o curso perfeito para sua qualificação. Diante de toda a movimentação do dinheiro no caixa, fica difícil ter o controle certo, não é? No curso do Senac, Controle de Fluxo de Caixa e Ponto de Equilíbrio, você aprende a elaborar planilhas e planejar o fluxo de caixa da empresa com muito mais facilidade. As aulas são online, ao vivo, com um padrão de qualidade Senac. Matricule-se no site cursos.ce.senac.br e vem ser Senac. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando com Henrique Javi, diretor corporativo do Grupo São Carlos Imagem, e Alexander Ponce, gerente de inovação na Unimed Fortaleza. Meninos, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou logo com a minha última pergunta. Qual é o legado que a pandemia deixa para o nosso país em termos de tecnologia com a saúde? Alexander. O principal é a questão regulatória, que eu acho que era o nosso maior impedimento. A tecnologia já existia, né? Telemedicina já era trabalhada no Brasil, por exemplo, há 7, 8 anos. Tem empresas aí que estavam na vanguarda da telemedicina, como o Albert Einstein em São Paulo.
Eu acho que esse interesse regulatório de fazer as coisas acontecerem é um dos legados. Uhum. O outro é um cliente muito mais, ou um paciente, um cliente muito mais entendido de tecnologia. Então, como, por exemplo, o Henrique comentou, hoje ele já experimentou acessar o laudo de forma online, acessar o laudo de um exame de imagem pela internet. Ele não vai mais querer o papel impresso, ele não vai querer mais se deslocar até a unidade, né? Um paciente desse também já experimentou telemedicina, ele não vai se deslocar até uma emergência, né? Ele, se tiver com caso leve, ele vai usar a telemedicina. Então, eu acho que o principal, além dessa questão regulatória, também é comportamental. O ser humano está se habituando cada vez mais a usar a tecnologia, agora principalmente na saúde. Caminhamos então para o hospital digital, na sua opinião? Eu acredito que sim. Só não vai ser possível fazer intervenções remotamente ainda, tão cedo. Mas essa parte de diagnóstico, dados, apoio, esse primeiro apoio ao paciente, com certeza, a gente deve seguir nessa linha, sim. Doutor Henrique, qual é o legado que a pandemia deixa aí para a tecnologia, medicina e também em tudo que o senhor falou, eu fiquei aqui pensando, em tempos de crise ainda é mais importante focar na humanização do atendimento? Isso fica, isso se consolida, isso muda? Eu acho que o seu microfone está desabilitado. Atenção, doutor Henrique, compareça ao crediário. Pronto, voltou. Pelo sorriso, voltamos. A tecnologia aqui, Letícia. Não é fácil, eu quero dizer para o senhor, eu sofro muito com meus estagiários. Não é fácil, o senhor me representa. Eu sofro muito aqui também. Não, mas mais uma vez, eu vou pegar seu mote do final aí, justamente para comentar que talvez a gente fica muito achando, nós fomos treinados para achar que a tecnologia é uma desumanização do processo. E um dos meus esforços ao longo desses 20 anos foi, dentro do sistema de saúde, foi mostrar que a tecnologia, na realidade, talvez ela mostre uma síntese de muito do quanto que é a potência de humano que tem na tecnologia, né? Apesar da gente usar dispositivo, apesar da gente ter todo esse processo, mas é justamente a capacidade racional, a capacidade de conhecimento humana que se traduz nesses recursos tecnológicos que a gente está usando aí. A tecnologia tem que ser usada para isso, para alegar mais tempo para que a gente possa fazer aquilo que só humanos podem fazer, né? E através disso a gente também puder usar o máximo do nosso conhecimento para poder a gente não perder tanto tempo, talvez num diagnóstico de uma doença, por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, o que a ressonância magnética é capaz de fazer, é justamente isso, é dar agilidade a um diagnóstico sem uma intervenção, sem precisar submeter o paciente a um processo mais invasivo. Em muitas situações é através de uma ressonância magnética que você permite essa situação e dá uma precisão na terapêutica aí que o médico precisa. Então a gente precisa quebrar esse preconceito, sabe? A pandemia talvez tenha trazido esse legado, da gente compreender que não é porque a gente está interagindo eletronicamente, né, através aí de uma imagem, sem poder tocar, isso é muito fundamental, mas isso também ajuda a aproximar pessoas que hoje em dia estão se reencontrando através da tecnologia. Então, que ele não seja o nosso método prioritário, mas que ele seja um método bem utilizado. Eu acho que o grande momento aí que a gente está vivendo é reensinando a gente a compreender que esses investimentos em tecnologia, eles estão cada vez mais seguros e eles podem dar um retorno para a gente, talvez inimaginável, que o século XXI traz aí para a gente. Meninos, eu tenho pauta aqui para mais 2 horas de programas com vocês, em tudo que vocês falaram. Eu queria agradecer imensamente a generosidade, Alexandra e Dr. Henrique, pela participação aqui no Sustentabilidade com a gente. O prazer foi nosso. Gente, assim eu acabo o programa Sustentabilidade Digital, mas ele fica no Facebook, ele vai virar podcast, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo de hoje. Foi uma aula riquíssima. Voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa e Carlos Maxwell, produção eu que vos falo e Rômulo Magalhães, direção de jornalismo, Jocélio Leal. Sustentabilidade Digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Letícia Lopes.